é Ana Cristina, eu sou psicóloga clínica e estou aqui hoje para apresentar para vocês algumas dicas que podem ajudar no manejo da birra. Quem tem filhos pequenos, entre 2, 3, 4 anos, sabe muito bem do que eu estou falando. E sabe também o quanto é difícil porque muitas vezes coloca os pais em situações desagradáveis, em que a criança os faz passar vergonha em espaços públicos, enfim. Então, eu quero dizer para vocês que existem algumas maneiras que a gente pode tentar manejar e controlar essa situação tão desagradável. A birra é um comportamento normal do desenvolvimento das crianças. Então, é raro quando a gente consegue escapar dessa fase. É difícil uma criança que não tenha passado, que vai passar ainda por essa fase. Aí você percebe que aquele bebê tão calminho, tão sereno, tão tranquilo, de repente passa a gritar, se jogar no chão, fazer escândalo. E aí o que é que acontece? Surgem aqueles sentimentos mais incontroláveis em você também, de raiva, de vergonha, às vezes até dá vontade de rir, não é? E a gente às vezes ri e sem querer acaba reforçando o comportamento, não é? Mas tem outras questões que também reforçam e eu vou falar no decorrer do vídeo. O que importa saber é que existem modos de controlar essa situação e de fazer com que a criança e os pais passem de uma forma um pouco mais tranquila por esse período. Você agora deve estar se perguntando, mas como é que eu faço isso? Meu filho faz muito escândalo. Por isso que eu tô aqui, para te ajudar a entender e ajudar a minimizar um pouco esses ataques de birra. E ensinar seu filho a se autorregular. A idade em que normalmente acontece esses episódios de birra é em torno de 2 até 4 anos. É nessa fase que eles começam a testar os limites dos pais. Né? Então, diante do não, eles choram, gritam, esperneiam, se jogam no chão. Mas tudo isso acontece por quê? Porque eles ainda não aprenderam a lidar com essa sensação nova, né, que aparece nesse período. Mas apesar de ocorrer normalmente nessa etapa da vida, ela pode já aparecer por volta dos 6 meses e em alguns casos se estender até os 8 anos. Imaginem, mas calma. Isso depende muito da maneira como a família conduz a educação e também da personalidade da criança. Então não é comum que se estenda muito além dos 4 anos. Mas caso seu filho ultrapasse os 6 anos, ainda tendo esses ataques de birra constantemente, eu sugiro que os pais procurem ajuda psicológica, porque a criança pode estar passando por algum problema, algum acontecimento recente, e essa pode ser uma maneira de ela pedir socorro. Alguns acontecimentos podem disparar ou até piorar essas crises de comportamento. Tais como mudança de casa, mudança de escola, a morte de um parente pelo qual a criança tenha muito apego, ou mesmo pela morte do animalzinho de estimação, a separação dos pais, um diálogo mais agressivo em casa, ou a falta de diálogo, sem contar outros tipos de agressão, mas disso a gente vai falar em um outro momento. A birra acontece porque nessa fase as crianças ainda não aprenderam a lidar com a frustração. E aí elas acabam explodindo. Essa explosão vem em forma de choro incontrolável, de gritos, de movimentação corporal, que às vezes até é difícil da gente se conter, de segurar a criança de tanto que ela se mexe. Algumas vezes, dependendo de como os pais reagem a algumas situações, a criança vai testando os limites para descobrir até onde ela pode ir. Outras vezes, a birra é apenas um pedido de socorro mesmo, né? Pedido de ajuda inconsciente. A criança não sabe o que ela está fazendo. Ela sente e põe para fora. Ela ainda não controla isso. Então, ela está tentando, ela está aprendendo a lidar
com esse sentimento novo que é a frustração. A boa notícia é que sim, dá para evitar, porque ele começa muito antes daquela fase do choro, do grito, daquela coisa exagerada, né? Se atirar no chão. Aí você começa a observar. Ela começa com uma manha, um pedido que não pode ser atendido naquele momento, os pais dizem não, às vezes ela está com muito sono, cansada. Tudo isso é muito comum antes do início de uma crise, de um ataque de birra. É bastante comum. Então, anota aí que vai a primeira dica. A ideia é, quando os primeiros sinais surgirem, tentar negociar com a criança. Mas sempre, claro, levando em conta a idade. Até os 2 anos, por exemplo, sair daquele ambiente, tirar a criança dali, distraí-la com outra coisa, mostrar alguma coisa diferente, brincar com ela, enfim, chamar a atenção para outra coisa funciona muito bem, tá? Então você pode inventar uma brincadeira nova e isso vai alegrar a criança e vai fazer com que ela esqueça do que estava acontecendo anteriormente. Entre 2 e 4 anos, digamos que vocês estejam no shopping. Essa situação todo mundo já passou com certeza. Vocês estão no shopping e a criança quer determinado brinquedo. Ela quer, ela exige, ela já dá sinais de que vai dar o escândalo. E aí, o que eu faço? Não é? A ideia também é negociar. Vocês podem, isso é bem bacana, dizer à criança que ela pode escolher aquele brinquedo no seu aniversário ou numa data festiva que estiver próxima. Caso esteja muito fora do seu orçamento, o valor desse brinquedo, você também pode negociar pedindo que a criança escolha algo mais barato. Mas, se mesmo assim não cabe no seu orçamento, o ideal é falar sempre a verdade para a criança. Tá? Independente do que vai acontecer, a verdade. Porque eu vejo que muitos pais acabam estourando o seu orçamento porque não conseguem dizer não para os filhos. E o não é muito importante. Falaremos disso também em um outro momento. Outra cena básica que sempre acontece, é muito comum, são as idas ao supermercado com as crianças pequenas. Lá, normalmente, elas querem algo, sempre querem, né? E se os pais negam, elas fazem a birra, se atiram no chão, fazem aquele estardalhaço, né? Que deixa a gente com muita vergonha. E muitas vezes a gente acaba cedendo para parar de passar vergonha. Só que isso reforça o comportamento e a criança vai repetir isso todas as vezes. Então, o ideal é que você use a sua criatividade. Peça a criança para te ajudar. Procurar algum produto na prateleira, olhar os preços, enfim. Seja criativo que vai dar certo. Ajuda bastante. E nunca, nunca, nunca esquecer de que você está falando com uma criança. Então, se você usar o seu tom de ordem, tom de adulto, não vai funcionar muito bem com ela. Então, haja tudo sempre como se fosse uma brincadeira. Fale numa linguagem bem informal para que ela entenda, aceite a brincadeira e se sinta bem. Vai funcionar. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que tenham gostado. E eu volto no próximo vídeo para trazer mais algumas dicas para ajudar vocês nessa tarefa tão difícil que é manejar a birra. Um abraço e até o próximo.